Por que seu diagnóstico te atrapalha? Eu vou te dar dois exemplos práticos aqui agora de como o diagnóstico que um médico ou que um fisioterapeuta pode te dar pode mudar completamente o caminho da sua recuperação, cronificando uma dor aguda que seria simplesmente tratada. Olha só, existe um sinal que é a dor nos primeiros passos ao sair da inércia. Dormi a noite toda, pisei no chão, dor aguda no pé. Sinal clássico de um diagnóstico muito comum chamado esporão calcâneo ou fascite plantar. Só que esse diagnóstico de esporão ou de fascite, ele não define o tratamento que você vai receber para melhorar da dor ou da sua incapacidade para caminhar. E eu vou te dar um outro exemplo muito prático. Eu do nada desenvolvi uma dor na lateral do meu quadril, uma dor pontual, que quando eu passei por um profissional da saúde, seja médico ou fisioterapeuta, ele me examinou e me disse: você está com bursite trocantérica, bursite do quadril, ou você está com tendinopatia do glúteo mínimo, ou do glúteo máximo, ou do glúteo médio, enfim. Esses sinais não são patognomônicos desses diagnósticos ou dessas lesões. Por quê? Às vezes um paciente com a dor no pé nos primeiros passos, fisgando, estalando ao caminhar, ele não tem o esporão, ele só tem um bloqueio de movimento na articulação talocrural, que é a articulação do tornozelo. E aí um movimento simples, como dobrar os pés semi-ajoelhado, pode destravar e melhorar progressivamente o sintoma do paciente. O paciente chegar com dor 10, sair com dor 4, com um movimento besta. Isso aconteceu aqui hoje, aqui no consultório. Esse exemplo da bursite trocantérica é muito comum de um profissional da saúde pedir um exame de imagem, uma ressonância da pelve, por exemplo, uma ressonância do quadril, por exemplo, e achar alterações degenerativas ou um espessamento, um sinal de ecogenicidade no tendão do glúteo ou na bursa, um sinal sugestivo de uma inflamação. E aí, quando a gente chega numa avaliação musculoesquelética com um fisioterapeuta que seja especialista na área, ele vai lá e avalia a coluna lombar do paciente. E a coluna lombar, através de um teste de movimento simples, retira completamente a dor no quadril do paciente. Isso aconteceu hoje, de novo, e a gente está cansado de falar para o paciente com dor crônica: olha, o seu diagnóstico não importa, porque o seu diagnóstico não vai mudar o tratamento para o que você sente. O que você sente é dor. E o que a dor te incapacita de fazer? Caminhar, subir ladeira, descer escada, ou simplesmente dobrar o tronco para escovar o dente, ou carregar seu filho no colo? Ou se o trânsito engarrafar, você fica desesperado porque está muito tempo sentado dirigindo. O que a dor está te impedindo de fazer? É isso que a gente vai tratar. O que você sente e a incapacidade associada ao que você sente. Não importa se o seu diagnóstico é artrose, hernia de disco, bursite, tendinopatia, degeneração discal, abaulamento. Isso não ajuda o fisioterapeuta a te tratar. Isso vai ajudar o médico a te passar um remédio específico ou a selecionar o acesso que ele vai usar na sua cirurgia, ou a classe da droga, se vai ser antidepressiva, se vai ser opioide, analgésico simples, anti-inflamatório não esteroidal. Isso ajuda o médico. Mas a partir do momento que você está em tratamento fisioterapêutico, o seu diagnóstico não importa. Hoje a gente atendeu uma paciente que chegou com 8 sacolas de exames de imagem. Ela saiu 80% melhor. E eu não olhei o exame de imagem dela, porque isso iria reforçar mais crenças de que a coluna dela estaria desgastada ou degenerada, fazendo com que ela adotasse o mesmo comportamento de sempre, de medo, de evitação, de não fazer atividade física, de não enfrentar o problema. A autoeficácia, o senso de que o paciente é capaz de controlar o problema, é a ferramenta fundamental para o tratamento da dor. Uma outra coisa,
Muitas vezes o paciente tem dor para levantar o braço. E a dor para levantar o braço, a escápula está com um mau funcionamento, uma disfunção. O paciente tem síndrome do impacto. Quantos pacientes com dor no ombro não chegam aqui com síndrome do impacto? E aí a gente faz uma análise de endurance, de força, a gente faz uma análise de controle de movimento e a gente percebe que a ativação, o bombardeio de ativação muscular de um grupo específico de pacientes faz com que o paciente melhore absurdamente já no primeiro contato, no segundo, no terceiro contato, porque a gente está trabalhando a musculatura que ele precisa trabalhar. Então, se você está com dor e vários profissionais da saúde te falaram que seu diagnóstico é XYZ e que você tem que fazer exercício para melhorar, não caia nessa trap, porque essa trap vai fazer com que você entenda que é só calçar o tênisinho verde cano e sair por aí correndo. E isso não é verdade. O seu exercício ele não pode ser aleatório. O seu exercício precisa ser específico. Essa é a mensagem do dia. Cada paciente tem um movimento específico para te destravar progressivamente. E ao final de 1, 2 ou 3 meses, ele está muito melhor do seu problema. Um outro ponto específico é que nesse meu discurso, você pode parecer que eu te vendo a impressão de que você vai melhorar muito rápido e vai melhorar logo na primeira sessão. Definitivamente não. Fisioterapia de verdade é entender o seu problema, saber o prognóstico, quantas sessões você vai precisar para ter alta. E quando o seu tratamento não foi indicado para a nossa especialidade, a gente identificar isso o mais rápido possível, já na avaliação ou no meio das sessões, para encaminhar você para outro profissional que vai ajudar a melhorar o paciente, que vai ajudar o meu tratamento. Então, por vezes, a gente percebe que o paciente vai mudando de diagnóstico, de classificação no meio do tratamento, o paciente para de responder e a gente encaminha para o ortopedista para colocar um remédio específico ou para fazer um bloqueio, ou encaminha para o anestesiologista, para a medicina da dor, ou a gente encaminha para um neurocirurgião porque o paciente evoluiu de forma não satisfatória e provavelmente seja um candidato à cirurgia. Então, fisioterapia é uma profissão, não é uma técnica. Você não faz fisioterapia, você vai à fisioterapia. E o fisioterapeuta define o que você precisa para o tratamento. Só que ele também tem a obrigação de saber identificar quando o paciente não é para fisioterapia. Porque esses pacientes que eu referi aqui, eles já tinham tentado tratamento com fisioterapia de choquinho, calorzinho, infravermelho, alongamento, propriocepção, fortalecimento. Já tinham tentado caminhada, já tinham tentado hidroterapia, virado peixe, porque médico diz que tem que tirar o impacto e aí o paciente tem que ir para dentro da água. E nada disso melhorou o caso dos pacientes. E isso é uma história repetida que, se você tivesse consciência e soubesse do quão é comum esse problema, não precisaria nem existir fisioterapeuta. Porque o paciente ele iria fazer atividade física sempre, iria no nutricionista sempre, e ele não ia precisar de fisioterapeuta, não ia precisar de médico, porque ele não ia cair no ciclo da indústria da doença para perpetuar uma dor simples de ser tratada, transformá-la em crônica e você cair numa cacetada de medicação. Então, essa é a mensagem do dia. Seu tratamento precisa ser individualizado de acordo com a sua necessidade e a sua avaliação. O seu exame de imagem com seu diagnóstico não importa se você tem dor há mais de 3 meses, sem trauma, sem queda, sem acidente. Você não está perdendo peso sem motivo para desconfiar de câncer, você não tem uma doença reumática, seus exames de sangue estão tudo ok. O seu caso é para fisioterapia. Invista num fisioterapeuta para chamar de seu. Grande abraço, o movimento é vida.